Fala galera! Hoje eu vou falar sobre as 10 linguagens de programação mais utilizadas no mercado 2015. Eu vou falar sobre 10 linguagens de programação e mais duas linguagens que não são de programação, mas ela está ligada diretamente e indiretamente com linguagens de programação. Vamos lá. Primeiro da lista, o top rank aí, seria o Java. O Java hoje ele é utilizado tanto para desktop, mobile e web. Mobile hoje, os aplicativos de Android são todos feitos em Java. Algumas pessoas utilizam algumas frameworks que utilizam alguma outra linguagem para gerar código multiplataforma. Uns utilizam, por exemplo, PhoneGap, outros usam Intel XDK. Dentre diversas essas linguagens que eles utilizam estão, por exemplo, HTML, JavaScript, Delphi. Essas linguagens são convertidas todas para a linguagem padrão dos aplicativos. Falando um breve resumo aqui, os aplicativos hoje, Android é feito em Java, iOS é feito em Swift, Windows Phone feito em C#. Então vamos lá, partindo para o segundo do ranking aí, temos o PHP. Hoje a web é praticamente feita em PHP, do lado do servidor, claro. Desktop, eu esqueci de falar, mas hoje desktop, os programas feitos para desktop são feitos em Java. Alguns utilizam também C#. Esses dois são os mais utilizados. Não estou dizendo que não utilize outra linguagem, mas essas duas são as mais usadas. Temos também o JavaScript. O JavaScript ele também é uma linguagem web. Ele é o que roda no seu browser. Toda interação que você tem imediato com o seu browser, com uma página, ela é feita através do JavaScript. Diferentemente do PHP, que você precisa, por exemplo, fazer uma requisição para um servidor para ele retornar um resultado. O C#, como eu falei anteriormente, ele é usado também para desenvolvimento de aplicativos mobile. O Windows Phone é uma linguagem da Microsoft. O C# também é utilizado para desenvolver programas para Windows desktop. Lembrando, só para Windows, plataforma só Windows. Diferentemente do Java, que ele é multiplataforma, C, C++, tudo linguagem multiplataforma. Temos o C, o velho e conhecido C. Hoje, se você aprendeu a programar em C, você vai aprender a programar em qualquer linguagem facilmente. É claro que eu vou falar um negócio seguinte: se você não tem uma boa lógica de programação, não adianta você saber uma linguagem X, Y, Z. Você nunca vai saber programar, você vai ser só um decorador de código. Você vai saber usar imprimir na tela, ler do teclado, fazer uma estrutura de repetição, mas você nunca vai ter uma lógica. Seu programa vai ser uma merda. Vai ser um código sujo, ruim. Então, galera, antes de vocês começarem a programar, se vocês nunca programaram, aprende lógica primeiro. Se vocês aprenderem a lógica certa, você te garanto 100% que você vai conseguir programar mesmo. Programar, não estou falando de escrever código de qualquer jeito. Facilmente, sem nenhuma dificuldade. Voltando aqui para o C, o C, quando ele foi criado com a ideia de ser uma linguagem, um assembly de alto nível. O que seria um assembly de alto nível? A linguagem assembly, foi uma das primeiras linguagens a ser utilizada para ter uma interação direta com o hardware. Na época não existia compilador para você ter uma limitação maior do hardware, então você teria que ter uma linguagem bastante simples mesmo. Você não poderia ter uma abstração tão grande, porque o hardware não suportava. E era difícil programar em assembly. Por exemplo, enquanto você escreve um programa em C ou qualquer uma dessas linguagens aqui de alto nível, usando, por exemplo, 10 linhas,
você vai usar em assembly aí no mínimo umas 50 linhas. E sem falar que ficava uma bagunça o código. Então voltando aqui, o C ele foi criado para ser um assembly de alto nível. O que acontece? Você pode ter acesso ao hardware, mas tendo uma abstração maior. Você não precisa ter igual um assembly, ter que fazer tudo na unha. Você pode acessar, mas você tem uma abstração maior. Isso. Temos o C++. O C++ ele veio originado do C. Como eu falei, basicamente quase todas as linguagens ela herda a estrutura do C. Mas o C e o C++ estão ligados diretamente mesmo, com unha e carne. A diferença entre o C e o C++, a grosso modo, seria que o C++ é orientado a objeto e o C não é orientado a objeto. Depois, posteriormente, eu posso fazer um vídeo explicando a diferença entre uma linguagem orientada a objeto e uma linguagem não orientada a objeto. Temos o Python. O Python também é uma linguagem de script interpretada como PHP, como Ruby. O Python ele é utilizado hoje pelas grandes empresas, apesar do mercado normal, assim que eu estou dizendo, por exemplo, uma empresa hoje de desenvolvimento de software normal que você vê aí na rua da sua casa ou no seu bairro, no seu estado, não utilizar tanto, mas as grandes empresas utilizam, por exemplo, como a Google, o YouTube, se eu não me engano, o Skype também, eu não tenho certeza. Apesar, eu sei o Skype é da Microsoft e tal, mas não tenho certeza. O Ruby também, ele é uma linguagem, assim, bastante... É uma linguagem robusta, mas apesar de ter essa toda robustez dela, mas ela não ganhou muito mercado, mas ainda utiliza ainda. Temos o SQL. Hoje o banco de dados praticamente, vou dizer aí uns 70% ou mais, tudo feito em SQL. Temos o MATLAB. O MATLAB, o Octave também, são linguagens matemáticas. O que acontece? Diferentemente de qualquer uma dessas linguagens aqui, que você precisa, por exemplo, criar tudo na mão, mesmo você tendo uma abstração maior de ser uma linguagem de alto nível, você não tem tantas coisas criadas. É claro, vocês podem usar algumas APIs que te dão esse conforto, mas já padrão da linguagem, o MATLAB e o Octave já tem isso. Por exemplo, você vai fazer uma multiplicação de matrizes no C, Java, PHP, C Sharp, C++, Python, Ruby. Você precisa escrever isso tudo na mão. No MATLAB você já tem as próprias funções dele, já te faz esse trabalho para você. Você só passa os parâmetros que você quer e ele te retorna o resultado. Várias funções matemáticas. E o HTML e o CSS, como eu falei, por não são uma linguagem de programação, mas estão ligados diretamente com as outras linguagens, por exemplo, igual PHP, JavaScript. Hoje a web, é difícil você pensar a web sem o HTML e CSS. O que é o HTML e CSS? O HTML é uma linguagem de hipertexto, marcação, e o CSS é uma de estilo. Por exemplo, todo o seu front-end do seu site hoje, ele é feito em HTML e CSS. Por exemplo, quando eu entro num site e vejo tudo aquilo que eu vejo, por exemplo, se eu entro aqui, facebook.com, eu estou sem internet, mas por exemplo, vamos imaginar essa página da web não está disponível. Isso tudo feito em HTML. Tudo isso é feito em HTML. Por exemplo, esse botão, quando eu clico nele, ele gera uma ação. Vamos supor que eu esteja com a internet e eu estou, por exemplo, no Facebook. Eu acabei de clicar nesse botão, eu estou fazendo login para o Facebook. Essa ação que está sendo gerada, ela é feita em PHP, JavaScript, PHP ou JavaScript ou os dois juntos.
Então, hoje seu front-end é feito em HTML, CSS e seu back-end é feito em PHP, JavaScript. Tá, mas e o que esse Angular está fazendo aqui? O Angular hoje, ele facilitou muito a sua vida. Quando você tinha só o JavaScript, era difícil você fazer manipulação com HTML. Você teria que fazer um código, bastante código para conseguir ter um efeito razoável. Isso não é bem tornaria seu site mais lento. Então, com o Angular ele já deu uma facilitada bastante. Ele também serve para ligar entre o HTML e o JavaScript. Então é isso, galera. Próximo vídeo aí, os próximos vídeos eu vou ensinar como instalar algumas ferramentas que vamos utilizar e já vamos começar a programar. Até mais.